Manhã de sexta-feira. O incêndio do edifício Joelma. Quanta gente morreu. Um amontoado de 13 cadáveres, impossíveis de serem identificados. Gente que chegou a tomar elevadores, coisa que não se deve fazer em caso de incêndio. Durante o período noturno, ouviram-se alguns gritos provenientes dessa região. Se todos estivessem prevenidos, tantos se salvariam. A lenda das 13 almas, edifício Joelma. Um prédio em São Paulo se tornou o cenário de uma tragédia que ficou marcada na história do país, com diversas vidas ceifadas e relatos curiosos. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o cemitério em que estão sepultados os corpos das pessoas não identificadas que foram carbonizadas durante um incêndio. A trágica e comovente história das 13 almas do edifício Joelma. Está bem interessante, para não perder? Acompanhe até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. E quem conta essa história trágica e curiosa é o nosso novo repórter, o Wallace Ferrari, direto de São Paulo. Obrigado, Eberton, e obrigado você pela audiência. O ano é 1974, 1º de fevereiro. Na Praça da Bandeira se localizava o edifício Joelma, que ainda pela manhã iniciava os seus trabalhos comerciais, visto que era um edifício empresarial. Em um dos andares, um ar-condicionado sofre um curto-circuito, alastrando chamas por outros andares, escritórios e apavorando não apenas aqueles que estavam lá dentro, mas todas as pessoas do país que acompanhavam aflitas a transmissão de todas as informações pelos principais veículos de comunicação. Iniciava o incêndio do edifício Joelma, um dos mais notórios da história da humanidade. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Logo começa a ação dos salvamentos pelos soldados do fogo. Mobilizam-se todos para uma rápida intervenção. Auge do horror. Os desesperados em pânico, querendo viver, vêm ao encontro da morte. É o ponto supremo da tragédia. Não existe quem não se emocione diante destas cenas tão amargurantes. Das centenas de vítimas, 13 em específico marcaram a história por uma situação completamente misteriosa, digamos assim. Antes, eu preciso te contextualizar o que estava acontecendo lá dentro. Ao longo daquela manhã até a tarde, as chamas tomaram um tamanho imenso e bombeiros faziam o máximo para tentar alcançar os andares mais altos. É claro que quando você está num momento de desespero, você tenta fugir do fogo de qualquer maneira. Isso é completamente compreensível, inclusive pelas formas mais rápidas, só que nem sempre elas são as mais seguras. Até por isso, nós temos nos prédios as escadas de incêndio, com completo isolamento para que não haja fogo e também com saídas de ar apropriadas para que a evacuação seja feita corretamente. Só que não é das melhores opções ir até o elevador. E foi assim que 13 pessoas acabaram sendo vitimadas fatalmente. Assim que os bombeiros retiraram os corpos dos andares, fizeram os primeiros socorros e contiveram as chamas, descobriram dentro de um elevador um amontoado de 13 cadáveres. E o pior, impossíveis de serem identificados. O fogo era tremendo, o calor era tão alto
que os corpos foram rapidamente desfigurados. O amontoado de corpos virou um só. Não sabia de quem era uma perna, de quem era um braço e muito menos era capaz de identificar os seus rostos. Aquele amontoado foi retirado e se tornou as 13 almas do Joelma. Essas 13 almas chegaram aqui, no cemitério São Pedro, localizado na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, na época um dos cemitérios mais recentes da cidade, ao lado inclusive de um crematório que estava prestes a ser inaugurado. E aqui, ao meu redor, você vê os 13 corpos respeitosamente colocados lado a lado no memorial das 13 almas do Joelma, em que você está convidado a conhecer de pertinho as histórias que envolvem as 13 almas e principalmente a lenda e a gratidão que envolve as pessoas que aqui serão respeitadas por toda a eternidade. Quanta gente morreu e quantos feridos. Comovedora solidariedade vai animando os circunstantes, temerosos todos de outros gestos translocados por causa do pânico total. Afinal, eis a salvação para quem soube manter a calma, sem perder a esperança de viver ou sobreviver. Logo quando chegaram ao cemitério São Pedro, automaticamente já chamaram muita atenção por, claro, a ocasião que levaram eles até esse local. Era um incêndio muito conhecido nacionalmente, isso a gente deve enfatizar. Então recebeu pessoas que tinham curiosidade em saber, mas o que mais chamou a atenção foi ainda em 1974, como registraram alguns veículos jornalísticos da época com base em uma fala de um funcionário que aqui trabalhava. Durante o período noturno, ouviram-se alguns gritos provenientes dessa região, entoando um coro único e muito angustiante. Chamou muita atenção, obviamente causou um susto imediato naquele que estava trabalhando aqui, ainda mais por ele não ter mais ninguém ao redor. Ver que não tinha ninguém presente. O susto foi repentino, momentâneo e automaticamente se transformou em uma lenda. A lenda das 13 almas que aqui habitam. A solução foi colocar os copos de água que até hoje é repetida nesse local. Muitas outras tradições ritualísticas, religiões fazem isso. Dispõem copos de água sobre túmulos, às vezes para fazer orações, rezas, mas aqui ganhou um significado diferente. E varia entre uma lenda e outra, mas as duas envolvendo as 13 almas. Algumas falam que jogam água literalmente em cima dos túmulos, outras que dispõem os copos em cima. Em ambas envolve água. E isso seria porque as pessoas que lá sofriam de muito calor precisariam se refrescar, diminuir a temperatura. E por isso, a água seria uma válvula de escape em meio ao terror que esses corpos aqui passaram. Mesmo sem nenhuma identificação, as pessoas começaram a visitar esse local. E o que mais chama atenção é que a oração das 13 almas, já muito conhecida no catolicismo, acabou se tornando um símbolo aqui para que pessoas pedissem auxílio, amparo desses corpos dispostos, mesmo que não tenham nenhuma relação com esses corpos, até porque eles nunca foram identificados. Mas chama atenção uma placa aqui presente que eu vou mostrar para vocês. No pé da cruz instalado dos 13 almas, uma frase tocante: somente Deus conhece seus nomes, descansem em paz. O respeito que as pessoas tiveram com esse local e com os corpos que nunca ouviram falar acabou trazendo uma tradição interessante, como a oração das 13 almas, que eu vou convidar você que acompanha aqui o Vim te mostrar a entender como é que ela funciona. Antes devo dizer que alguma pessoa foi muito bacana em deixar a oração aqui. Não foi uma iniciativa do cemitério, mas há muitas placas em torno desse memorial que homenageiam as pessoas que estão aqui e pede graças por meio dessa oração, que orienta 13 Pai Nossos e 13 Ave Marias em 13 dias. E aqui há uma introdução. Ó, minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo sangue que Jesus derramou,
atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com vossos olhos. Ó Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte. Peço-vos que atenderei os meus pedidos e me livrai dos males, e dai-me a sorte na vida. Segue meus inimigos, que os olhos do mal não me vejam. Cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar estas graças, dizer a graça que você deve dizer no momento em que você está fazendo oração, ficarei devota de vós e mandarei rezar uma missa. Basicamente, uma oração de troca. Você me ajuda e eu retorno aqui e te homenageio por toda a eternidade. Apesar da tragédia ter ocorrido em 1984, portanto, 50 anos depois, eu vou te mostrar uma coisa. A gente nota em volta várias placas com agradeço às 13 almas, obrigado 13 almas, outras homenagens de pessoas que certamente foram devotas das 13 almas ao longo de sua vida, que agora as acompanham em volta, elas não estão mais sozinhas. Há agora outros túmulos ao redor. Você vê aqui placas escrito agradeço às 13 almas, inclusive fora do catolicismo. É possível ver terços, homenagens espíritas, até mesmo do candomblé e da umbanda. A quantidade de homenagens foram tantas que depois de um tempo o cemitério São Pedro fez a Capela das 13 Almas. Hoje está fechada, mas que permite que as pessoas venham aqui e prestem suas homenagens. E é muito interessante como existe todo um ornamento para que essas homenagens ocorram, mesmo 5 décadas depois da tragédia. Então quando a gente pensa que passaram-se tantos anos e ainda é lembrado, tanto por você que está assistindo esse vídeo, a gente consegue entender como é possível prestar respeitos. A gente conversou com alguns funcionários aqui do São Pedro que falaram um pouco sobre o fluxo de pessoas que vêm aqui e depositam homenagens, placas, água e você pode até ver leite e pão, vela e flor, enfim, diversas formas de relembrar essas 13 pessoas. Gravando aqui pelo Memorial das 13 Almas, eu encontrei o Alessandri, que é vendedor, e veio aqui fazer uma homenagem junto de familiares, é isso? Que dispuseram água, assim como a gente contou sobre a lenda que envolve as 13 almas. E eu vim te perguntar, por que você faz isso e o que as 13 almas representa para você e sua vida? Olha, isso aí é uma coisa muito importante, foi uma situação muito difícil que aconteceu no incêndio do Joel, amanhã 1 de fevereiro de 74. E é sabido que as pessoas que aqui estiveram alcançaram muitas graças, né? Então, por essa razão, de vez em quando eu venho aqui, quando tem uma necessidade especial, com amigos, com parentes, e a gente faz aí uma singela homenagem. Tudo isso é uma simbologia, mas assim, com muita fé, com o propósito de receber alguma graça, né? Sempre pedindo o bem para aqueles que a gente gosta. Então, o objetivo de estar aqui é isso, tendo aí uma fé de que Deus esteja olhando por todos nós através aí dessa simbologia, conforme eu te falei, e das 13 almas aí. E uma dúvida, quando você conheceu as 13 almas e desde quando você vem para cá? A história eu conheço há muitos anos já, né? Meu pai presenciou isso acontecendo de um edifício onde ele trabalhava, né? Ele acompanhou tudo, meu sogro a mesma coisa. Então o pessoal aqui de São Paulo, principalmente, já conhece essa história muito de perto, né? Então para mim isso aí é tão antigo quanto o que você citou aí. Quando você vem aqui, que tipo de coisa você traz? Eu vi que teve uma pessoa dispondo água sobre cada um dos túmulos, referente à simbologia de acalmar o calor. E tem pessoas que colocam velas também, flores. Qual é o seu ritual? É uma simbologia, conforme você disse, a água representa aí a sede que eles possam estar sentindo, diminuir o calor, é apenas um gesto simbólico. A vela da mesma forma, como em várias religiões ela é utilizada, né? Nada mais do que isso, apenas uma simbologia.
é uma canalização da fé, por assim dizer. E assim se encerra uma tour breve no memorial das 13 almas do edifício Joelma. Claro que a gente não vai ficar mexendo nas velas, na flor, na água deixada por aqui, de maneira a prestar respeito a quem deixou essas coisas. Mas você, que é da capital ou do resto do Brasil, está convidado a vir aqui no Cemitério São Pedro, localizado na zona leste de São Paulo, para conhecer essa estrutura e permitir que as pessoas que foram vitimadas e nunca terão seus nomes conhecidos sejam relembradas pela história do país, sejam homenageadas e, de alguma forma, que seus sofrimentos sejam estancados. Eu sou Wallace Ferrari e vou ficando por aqui. Eberton, é com você. Wallace Ferrari, muito obrigado e seja bem-vindo ao canal Vim Te Mostrar. Eu te pergunto o que você achou desta reportagem. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores das nossas reportagens estão nas redes sociais e o nosso @ é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.